Bom dia, meu amigo e minha amiga. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, esse santo dia chamado quarta-feira. Quarta-feira é o meio da semana. Nós dedicamos a quarta-feira à Santíssima Trindade, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Que você seja muito bem-vindo, você que vai assistir agora ao vivo conosco, você que vai assistir ao decorrer do dia, manhã, tarde ou noite. Deus abençoe sua vida, sua casa. Coloque aí, na hora que você estiver assistindo, coloque aí, pastor, estou assistindo agora. Coloque o horário que você está assistindo. Eu vejo todos os comentários. Amém? Que Deus possa, no dia de hoje, nos abençoar, que o Senhor traga sempre uma direção dos céus para a minha vida, para a sua vida, para a minha casa e para a sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler o Evangelho de hoje, Mateus 5. Mateus 5, 17. Amém? Zanon, Deus abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Bom dia, a paz do Senhor. Mateus 5,17, a meditação do dia, diz assim a palavra do Senhor: Não penses que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade digo que até que o céu e a terra passem, nenhum ir ou um tio jamais passarão, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que menor, e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra do Senhor. Graças a Deus, amém? Querido Ramon Martins, Deus abençoe, amado, sua vida nessa manhã, no nome do Senhor, amém? Amados, esse evangelho é muito interessante, porque vivemos em uma época onde as pessoas tentam justificar os meios pelos fins. Elas tentam cumprir algo anulando outro. Mas Jesus, ele é uma pessoa que ele nos ensina, né? Ele é o nosso Deus e ele é uma pessoa que nos ensina em todas as áreas da nossa vida. Bom dia, Aninha Pereira. Deus abençoe, Aninha, em nome de Jesus. Jesus, ele nos ensina a como devemos andar, como devemos nos portar, e Jesus nos ensina como devemos ser conduzidos. Nessa manhã, o texto ele é muito claro quando Jesus começa dizendo: Eu não vim revogar a lei ou os profetas. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Olha, eu não vim aqui para anular tudo que aconteceu até agora. Eu não vim aqui para dizer que a lei de Moisés não foi importante, que as orientações dos profetas não foram necessárias. Não. Mas o texto vai dizer que Jesus disse: Eu vim para cumprir a lei. Em outro versículo, né, dos evangelhos, Jesus vai dizer que eu vim para aperfeiçoar a lei. Jesus nunca anda contra o Pai. Até mesmo, amados, porque o texto bíblico, né, vai dizer que aqueles que não é meu favor é contra mim. Jesus não pode estar contra a lei, porque se Jesus está contra a lei, Jesus está contra o próprio Deus. E nós sabemos que Deus, né, na sua infinita graça, ele não anda em desacordo. Deus não muda. Deus, ele é
imutável. Por isso, a lei de Moisés, ela tinha a sua validade, a palavra profética da época tinha sua validade, e tudo isso vai ser aperfeiçoado pela graça de Jesus. Jesus não veio para rasgar o Velho Testamento. Uma vez eu ouvi um irmão falando que se ele pudesse, ele rasgava o Velho Testamento. Jesus, que ousadia, né? Rasgar o Primeiro Testamento. Nós podemos chamar o Antigo Testamento ou o Primeiro Testamento, tá bom? Nós temos essas duas expressões. Ele rasgaria o Antigo Testamento porque o Antigo Testamento não serve para nós. Amados, nós vivemos sim no tempo da graça. A lei, ela é a sombra da graça. Mas existem muitos ensinamentos no Primeiro Testamento que nós precisamos aplicar em nossas vidas até o dia de hoje. E os que são para ser aplicados na nossa vida até os dias de hoje, eles estão aperfeiçoados pelo próprio Cristo. Por isso Jesus vai dizer, eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumprir. Por quê? Porque as palavras de Deus, elas não caem em vão. Olha o que Jesus vai dizer, não vai passar um tio ou um ai até que tudo se cumpra na palavra de Deus. Todas as profecias, tudo aquilo que a Bíblia disse que precisava acontecer até o dia de hoje, em profecia e em palavra liberada do céu, já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. Existem profecias da Bíblia, do Primeiro Testamento, que estão se cumprindo agora, ou que já se cumpriram em Jesus. Mas eu queria que você nessa manhã entendesse que a palavra de Deus, ela não passa. O texto vai dizer que céus e terras passarão, mas nenhum tio ou i da lei jamais passa até que se cumpra. Então, amados, tudo que Deus nos prometeu vai se cumprir. Tudo que Deus determinou vai se cumprir. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso descansar o meu coração e obedecer a palavra de Deus. Porque eu sei que tudo que tem para acontecer, vai acontecer. Ah, pastor, está demorando muito. Deus me prometeu, mas está demorando muito. Vai acontecer, amados. Ah, mas faz tanto tempo que eu estou buscando minha cura, minha restauração. Tanto tempo que eu estou buscando pela minha família. Mas se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Porque céus e terras passarão, mas as palavras do nosso Deus, elas não vão passar. Creia nessa manhã. Acredite nessa manhã, Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos e tudo que nós pensamos. O que eu preciso fazer então? Eu preciso respeitar. Eu preciso incentivar. Eu preciso ser um observador da lei do Senhor, da palavra do Senhor e da palavra profética. Por quê? Tem gente que fala assim, tá demorando muito, acho que não vai mais cumprir essa palavra não. Cuidado, amados. Porque quando você desincentiva,
alguém a descrer numa palavra de Deus, é como se você estivesse colocando a palavra de Deus em jogo. E Deus não cai em descrédito. Por isso, nessa manhã, nós precisamos acreditar. Ainda que o tempo demore, ainda que a gente não veja as coisas acontecerem, eu preciso acreditar. Eu preciso, amados irmãos e irmãs, entender que Deus é poderoso para cumprir tudo o que Ele prometeu em Sua palavra. Seja no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, seja no Novo Testamento, seja uma palavra que Deus me liberou sobre a minha vida alguns anos atrás, Deus faz acontecer. Eu só preciso entender que aquele que não observa, não guarda a palavra, ele é considerado o menor do reino dos céus. Mas aquele que guarda a palavra, aquele que observa a palavra, aquele que mantém acesa a chama da palavra, esse sim, amados, o coração dele está em Deus e a palavra vai se cumprir. Por isso, nessa manhã, meditando nesse Santo Evangelho, entenda uma coisa: Deus não te chamou para você descrer. Deus chamou para você crer. Independente do tempo. Independente do que está acontecendo atualmente na sua vida. Deus te chama para crer. Se creres, verás a glória de Deus. Por isso, amados, creia nessa manhã em tudo que está escrito sobre você. Tudo que Deus já falou ao seu respeito. Tudo que a Bíblia promete que é seu. Por quê? Porque nós precisamos andar segundo a Bíblia diz. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu preciso crer assim, amados. Eu preciso viver assim. Uma vida que acredita. Não do que o homem declara sobre mim. Mas aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, declara sobre mim. Nós às vezes damos muito ouvido ao que o homem fala sobre nós. Quando alguém diz assim, você não vai conseguir, você não nasceu para vencer, a gente toma posse dessas palavras. Mas às vezes nós esquecemos das palavras quando o Senhor diz, eu sou contigo, eu não vou te desamparar, você é meu. É essas as palavras que eu e você precisamos tomar posse no dia de hoje. Não palavras de derrota. Não palavra que o homem lança sobre a sua vida, mas a palavra que o céu já determinou sobre mim e sobre você. Que o Senhor nos ajude no dia de hoje a ver todas as promessas do céu se cumprindo sobre nós. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã? Vamos pedir ao Senhor a bênção dele para que esse evangelho se cumpra sobre as nossas vidas. Pai, muito obrigado pelo evangelho do dia. Muito obrigado nessa manhã, porque céus e terras passarão, mas as tuas palavras não vão passar. É uma promessa. O Senhor está comprometido com a sua palavra. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esse evangelho que nos mostra que o Senhor está comprometido com a sua palavra. Pedimos ao Senhor a tua bênção no dia de hoje. Pedimos ao Senhor a tua proteção. Pedimos ao Senhor que palestre conosco, Pai, ao decorrer de todo esse dia.
guarda a nossa entrada, a nossa saída, nos livra de todos os males. Nós queremos, Senhor, estar firmado na Tua palavra e nas Tuas promessas. Abençoe-nos, Pai, com paz. Abençoe-nos, Senhor, nessa manhã com prosperidade. Que o Senhor seja o nosso guia na nossa saída e no nosso retorno. Tudo isso nós pedimos orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus, e o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, Seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Que bênção, querido, que você teve nesse evangelho conosco. Segunda nós não nos reunimos, mas nós conseguimos nos reunir hoje, quarta-feira. E se Deus quiser, sexta-feira nós estamos aqui para mais um manhã com o evangelho. Amém, amados? Deus abençoe o seu dia. Lembre-se, céus e terras passarão, mas nenhum tio da palavra do Senhor passará sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre tudo que o céu já tem determinado. Fique com Deus, graça e paz.